Eduardo Suplicy. Antes eu vou ler um pouco da história do senador. Primeiro senador eleito da história do Partido dos Trabalhadores, do qual é um dos fundadores, Eduardo Suplicy conquistou, na segunda candidatura, a maior votação para o cargo no país e a segunda maior da história de São Paulo. Eduardo Suplicy ocupou por três vezes o cargo de líder do PT no Senado Federal. Nesse período, apresentou 230 requerimentos de informações e 23 projetos de lei. Em 2003, já no segundo mandato, assumiu a presidência da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional para o biênio 2003-2004. Entre seus principais projetos de lei, destaca-se o que instituiu o Programa Renda Básica da Cidadania, sendo sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva como a Lei 10.835, em 8 de janeiro de 2004. Administrador de empresas e economista, foi aprovado por concurso em 66 para o cargo de professor no Departamento de Economia da Escola de Administração de Empresas em São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Escreveu vários livros, como Os Efeitos da Mini-Desvalorizações na economia brasileira, Política Econômica Brasileira e Internacional, da Distribuição de Renda e dos Direitos à Cidadania e Programa de Garantia de Renda Mínima. Chamamos à frente para o seu discurso o senador Eduardo Suplicy. Rafael da Fonseca Tamay, diretor-geral da Simulação de Ensino Médio, prezados coordenadores, diretoras desse programa, Rafaela Guizo Agazzi, Moara Oliveira, Karina Stange Calandrin, Rafael Spinelli, Rotary e caro professor Luiz Alberto Machado, da Fundação Armando Álvares Penteado, da área de Economia. Muito obrigado por sua referência a mim, caros estudantes e professores. Sinto-me honrado aqui de estar ao lado do professor Luiz Alberto e dizendo algumas palavras que têm muito a ver com as recomendações que ele fez para vocês, como para o seu próprio filho. Eu, que tenho 3 filhos, o Eduardo, que é o Supla, muitos de vocês aqui o conhecem, o André, que é advogado, o João, que também é cantor e compositor, junto com o Supla. Eles formam o Brothers of Brazil. Se alguém aqui tiver vontade de assisti-los, por acaso, hoje à noite eles dão um show num lugar que fiquei preocupado de saber se eu devo ir ou não, porque alguém aqui quer saber onde é, né? Pelo que o professor Luiz Alberto mencionou, pelo jeito você já tem alguma balada programada para essa noite, mas, salvo engano, eu vou até pedir ao Damião para fazer a gentileza de conferir o endereço, mas, salvo engano, esse lugar é o inferno. É o nome do lugar, né? E fica lá na Rua Augusto. Vou pedir para o Damião saber onde é que é o endereço certo e o horário. Mas já que ele próprio falou aqui, o seu filho músico, e as razões pelas quais eu menciono os meus filhos é porque, da mesma maneira como o professor Luiz Roberto contou dele próprio, do filho, e acho que isso que tem muito a ver com as opções que vocês nesta fase da vida estão fazendo, e eu também transmiti aos meus filhos algo muito semelhante. Olha, quando, por exemplo, o Eduardo estava com
concluindo o primeiro ano de economia na PUC, e ele disse a mim: olha, pai, e ele tinha o seu grupo, que era o Tóquio, já com tantos convites para ir a tantos lugares, cantar, viajar, estava com o pé na estrada, como até hoje o João o fazem. Então, terminou aquele primeiro ano na PUC e disse: pai, essa questão de macroeconomia, procura agregada, demanda agregada, essas coisas não são o que me interessa, porque eu gostaria muito de dedicar-me inteiramente à música. Tudo bem se eu o fizer? Eu disse a ele: olha, filho, se for aquilo que o deixa feliz, então é também a própria recomendação que eu faço para mim e fiz ao longo da minha vida. E da mesma forma, o André, que estava concluindo o segundo ano de economia, disse para mim: pai, eu tenho mais vontade de fazer direito, que tal se eu recomeçar tudo? E ele também, eu falei: se é o que ele vai lhe deixar feliz. Então, ele retomou o curso na própria PUC, e já, porque ele tinha já entrado em economia, pôde entrar, continuar um pouco adiantado no direito, mas concluiu. E o João, quando terminou o segundo grau, disse a mim e a Marta: olha, gostaria muito de dedicar-me à música. Apareceu um curso no Instituto de Música lá em Los Angeles, um curso de ano e meio, será que eu posso ir lá? Nós também procuramos dar todo o apoio para que ele assim o fizesse, e aprendeu a tocar violão muito bem. Então vocês podem vê-lo ao lado do Supla, que toca bateria, os dois cantam. Mas, e para lhe contar um pouco das coisas que, como o professor Luiz Roberto lhes disse, que tem a ver com a própria vida dele, mas se para vocês possa ser interessante as opções que eu fiz na vida, né? Eu nasci aqui perto, na Alameda Casabranca, com a Alameda Santos. Morava na casa de meus pais, nós éramos 11 irmãos e irmãs, e era uma casa muito boa. Felizmente, meu pai pôde me dar todas as oportunidades de educação, de ensino, de desenvolvimento, de realizar esportes, de ir no acampamento Paiol Grande, de ter férias em bons lugares e tudo, mas também aprendi com meus pais valores. Eles eram muito católicos. Minha mãe é viva até hoje, aos 104 anos. Meu pai já faleceu em 77, aos 80 anos. Mas eu pude aprender muito dos valores do cristianismo, da solidariedade, do respeito para com todos os seres humanos. Meu pai dizia muito quão importante era que nós fôssemos unidos e todos irmãos e tudo, mas também ensinou que o sentimento de solidariedade e fraternidade deveria ir para além dos muros da minha casa. E eu fui observando desde menino, também porque meu pai se preocupava muito com a situação de pessoas que tinham dificuldades na vida e por inúmeros momentos. Então eu fui observando e me preocupando com as desigualdades que nós todos hoje testemunhamos que existem no Brasil, e eram muito intensas também na época que eu era menino, ali diante do Parque Siqueira Campos, aquele parque que fica diante do MASP, o antigo Trianon, na esquina de minha casa. Eu morava num quarto diante daquele parque e acho que às vezes, por volta da meia-noite, assim, eu era acordado, ia ver atrás, abri a janela para ver o que era, e ali estavam algumas mulheres
levando borrachadas dos policiais que as obrigavam a entrar no camburão e levavam no quadro do distrito policial. E 3, 4 dias depois estavam elas lá de novo fazendo o trotuar, e eu então comecei a pensar coisas, afinal, o que é que levava aquelas mulheres a venderem o seu corpo e assim por diante. Para citar um de tantos exemplos que foram mexendo comigo, e inclusive na adolescência, na época que eu tinha a idade de vocês, eu fiquei querendo saber o que era o marxismo, o socialismo, o capitalismo, se a forma de organização que nós tínhamos da economia era a que existia, que se poderia haver outras e tudo. Eu fui fazer o curso de administração de empresas lá na Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Quando terminei o quarto ano, o quarto semestre, na metade do curso, eu pedi a meus pais: olha, surgiu aí uma oportunidade para assistir o Festival da Juventude pela Paz e Amizade em Helsinki, que era organizado pelos partidos de esquerda na Europa, sobretudo, e era uma oportunidade de fazer uma excursão barata e depois para conhecer o leste europeu e o oeste e o lado ocidental. Então, eu pedi a meus pais se podiam me dar aquela viagem para eu conhecer um pouco do que era o mercado comum europeu, que estava em grande desenvolvimento econômico naquela época, e, por outro lado, como é que era a vida dos países como da União Soviética, a Tchecoslováquia, a Bulgária, a Iugoslávia, a Hungria e outros. Então eu passei um semestre visitando a França, a Itália, a Suíça, a Áustria e outros países, e também 6 países do leste europeu. E fui visitar na Alemanha, a Alemanha Ocidental, o leste europeu, o leste, a Alemanha Oriental, vi o Muro de Berlim e fiquei pensando de como era importante avançar do ponto de vista de uma sociedade mais igualitária, com as características, os objetivos, os anseios de maior igualdade, mas como era importante que isso pudesse ser feito através de meios democráticos e pacíficos. Concluído o meu curso de bacharel em administração, trabalhei por ano e pouco no escritório Suplicy de meu pai, tentando desenvolver um setor de exportação de manufaturados, mas surgiu a oportunidade de um concurso para ser professor de economia na GV, e eu até disse para meus pais que eu gostaria muito de tentar passar naquele concurso, porque se passasse conseguiria depois fazer o mestrado, o doutoramento em economia, e felizmente consegui, e era fevereiro de 1966, e por 46 anos, até dezembro do ano passado, eu fui professor de economia na GV, e durante o meu mestrado, meu doutorado, eu procurei conhecer quais eram os instrumentos de política econômica que poderiam ajudar a construção de um Brasil, de uma sociedade mais justa e mais civilizada. Se nós quisermos construir uma sociedade justa, nós precisamos considerar quais são aqueles instrumentos de política econômica que poderão elevar o grau de justiça na sociedade. Quando, por exemplo, houve a abolição da escravidão,
certamente nós tivemos um aumento no grau de justiça na sociedade. Se nós provermos boas oportunidades de educação para todos os meninos e meninas, para todos os jovens, para os adultos que não tiveram boas oportunidades de educação quando eram crianças, certamente estaremos elevando o grau de justiça na sociedade. Quer dizer que está confirmado, então. A Rua Augusta, número 5001, às 23h55 de hoje. Aqui, 501, porque aqui parece 5001. 501, Davi? 501. 501, acho que é lá mais próximo da cidade, portanto. Perdão? Você conhece o inferno? Já esteve lá com seu filho para ver o dia. Mas não é perigoso para dizer? Então, fica um convite para você. Mas, então, se nós podemos pensar em quais são aqueles instrumentos que possam contribuir para que haja maior justiça, para que, por exemplo, possam ser aplicados aqueles princípios de justiça que um dos filósofos mais importantes contemporâneos, que foi John Rawls, que escreveu A Theory of Justice, uma teoria da justiça, em 1971, ele explica que... Vou pegar meu copo de água. Ele explica que é importante nós podermos aplicar numa sociedade 3 princípios de justiça para elevarmos o grau de justiça na sociedade. O primeiro é o princípio de igual liberdade, segundo o qual cada pessoa na sociedade deve ter um conjunto de liberdades básicas, fundamentais, tais como a de livre expressão, de ir e vir, de livre associação, de ser eleito, de poder votar e ser votado, enfim, as liberdades básicas fundamentais que devem ser estendidas a todos na sociedade. O segundo princípio é o da diferença, segundo o qual qualquer diferença socioeconômica na sociedade só deve existir se for em benefício dos que menos têm e de maneira a prover igualdade de oportunidades para todos na sociedade. Então, princípio de igual liberdade, de diferença e de igualdade de oportunidades para todos. Como ilustrar o princípio de diferença que me parece tão interessante? Suponhamos que nós aqui constituamos um bom time de futebol, de basquete, mas que entre nós haja alguns craques, como o Pelé, o Neymar, o Garrincha, a Marta, a Hortência. E então nós vamos conversar com essas pessoas e dizer, olha, nós queremos atingir o melhor objetivo, ganhar o campeonato, e nós gostaríamos de estabelecer uma remuneração para todos entre nós, mas como vocês são craques excepcionais, para que vocês possam dar o melhor de si, nós vamos lhes pagar uma quantia melhor do que a que nós pagamos a nós mesmos, só que nós também vamos receber um pouco, de tal forma que nós também venhamos a dar o melhor de nós. Mas aí chegamos a um consenso, porque aqueles que jogam tão excepcionalmente vão ter uma remuneração melhor, que nós vamos admitir, para que nós mesmos venhamos a
considerar adequado. Ficou claro o exemplo? E então você faria isso. Sei que eu não ia dar palestra. Também não precisa ir longe, não. Depois deixa com o Damião e ele toma conta, ele tira o som. Então, e no Teoria da Justiça, o John Rawls diz que para aplicar tais princípios de justiça, um instrumento interessante seria se pagar a garantia de uma renda mínima através de um imposto de renda negativo. Mas há um outro professor de filosofia e economista, Philippe Van Parijs, da Universidade Católica de Louvain, que é a maior autoridade sobre o conceito da renda básica e o principal fundador da rede mundial da renda básica, The Basic Income Earth Network, o professor Philippe Van Parijs, que no seu livro Liberdade Real para Todos, será que existe alguma coisa que possa justificar o capitalismo? E onde ele menciona que melhor ainda do que a garantia de uma renda mínima, através de um imposto de renda negativo para prover para bem aplicar os princípios de justiça, será uma renda básica incondicional para toda e qualquer pessoa na sociedade. Pois bem, se quisermos colocar em prática os princípios de justiça, este é um instrumento ao lado de outros instrumentos tais como num Brasil com tamanha desigualdade no que diz respeito à propriedade da terra, realizar a reforma agrária até acelerar mais para que a estrutura fundiária brasileira se torne mais equitativa. Também prover boas oportunidades de assistência à saúde para toda a população. Hoje o governo Dilma, o ministro da Saúde, está preocupado em melhorar significativamente o atendimento dos serviços de saúde em São Paulo e em todo o Brasil. Estarmos estimulando as formas cooperativas de produção, a economia solidária é um outro caminho. Estarmos expandindo as oportunidades de microcrédito, a exemplo do que propõe Muhammad Yunus, o Prêmio Nobel da Paz, que inaugurou o Grameen Bank em Bangladesh e veio já diversas vezes ao Brasil. Hoje nós estamos expandindo as oportunidades de microcrédito. E uma outra forma é aplicar bem os programas de transferência de renda. Hoje nós temos um programa de transferência de renda muito importante que tem dado resultados significativos, que é o programa Bolsa Família. Mas o programa Bolsa Família pode ser visto como um passo na direção da renda básica de cidadania. Muito bem. Quando começou essa ideia? Rafaela, pode responder. Vem aqui um pouquinho. Quando se iniciou a ideia de se prover uma renda básica de cidadania para toda a população? Pode responder. A gente teve um projeto no governo FHC, que foi o primeiro, foi o precursor do Bolsa Família, mas ainda não foi implantado. Bolsa Família foi implantado pela primeira vez em 2004. Nós tivemos também o projeto do senador, que foi aprovado em 2004, e está também em tramitação em algumas cidades, como São José dos Pinhais. E deve ser implantado em breve, inclusive. Quando você mora onde? Perdão. Aqui em São Paulo? Quando você saiu de casa pela última vez, como é que você fez?
Eu usei transporte público. Mas você saiu de casa pela janela ou por onde? Pela porta? Pela porta. Você sabe que estava querendo que você me dissesse quando começou a ideia, e eu queria que você tivesse respondido, que começou com a história da humanidade, porque eu gostaria de lhe mostrar isso, tá bom? Porque no livro das explicações e das respostas, o mestre Confúcio, 520 anos antes de Cristo, escreveu que a incerteza é pior do que a pobreza. E pode alguém sair de casa senão pela porta? O nome de meu livro, Renda de Cidadania, tem como subtítulo A Saída pela Porta, exatamente para demonstrar que, se você quiser erradicar a pobreza extrema, a pobreza absoluta, que é o objetivo principal, que tem ouvido da presidenta Dilma Rousseff, se quiser construir uma sociedade civilizada e justa, se você quiser prover dignidade e liberdade real para todos, Rafael, então uma solução tão de bom senso quanto você sair de casa pela porta é instituirmos uma renda básica de cidadania. Mas depois de 520 anos antes de Cristo, a gente pode ir um pouquinho mais adiante na história e nos depararmos nos 300 anos antes de Cristo com Aristóteles, que escreveu o livro Política, onde ele explica que política é a ciência de como alcançar o bem comum, uma vida justa para todos. Mas para isso você precisa da justiça política, que precisa ser precedida da justiça distributiva, que torna mais iguais aos desiguais. Em 1875, depois do professor citado pelo professor Luiz Alberto ter escrito o Manifesto Comunista, em 1848, aos 30 anos de idade, como Friedrich Engels, e mais tarde os volumes de O Capital, em 1875 ele escreveu que numa sociedade mais amadurecida, os seres humanos vão se portar de maneira a se poderem inscrever como lema de sua sociedade, de cada um de acordo com a sua capacidade, de cada um de acordo com as suas necessidades. Algo que, por exemplo, o economista John Kenneth Galbraith, na era da incerteza, observou que são 12 palavras em inglês, realmente according to his capacity, to each according to his needs, que tiveram um efeito revolucionário ainda mais intenso que os volumes de O Capital. Mas isso também está presente nos fundamentos de quase todas as religiões. Você conhece bem a Bíblia Sagrada, não é verdade? Então, me diga qual é a palavra em hebraico na Bíblia Sagrada mais vezes citadas, 513 vezes, me ensinou o Rabino Henry Sobel. Qual é? Pode falar. Pergunta tanto quanto difícil. Você poderia apenas tentar fazer Diga. Você sabe hebraico? Justiça, provavelmente. Parabéns. É Tzedakah. Tzedakah, que em hebraico significa justiça social, justiça na sociedade. Você merece um beijo. Cresceu na igreja, então. Então você vai saber tudo que eu vou agora falar nesse trecho. Portanto, no livro do Êxodo, dos Provérbios e de Davi, de Deuteronômio, sempre está a expressão tzedakah. Não é à toa que o MST, nos seus seminários, muitas vezes começa com a leitura do Êxodo para lembrar da luta pela terra prometida, pela reforma agrária, por justiça na sociedade. Mas se nós formos ao Novo Testamento, certo dia eu estava fazendo uma palestra para as pastorais da terra, as comunidades eclesiais de base, e estava presente o presidente da CNBB, o saudoso Dom
Luciano Mendes de Almeida, quando eu tinha citado Karl Marx e tantos outros filósofos e economistas que defendem onde essa proposta tem fundamentos, e ele me disse: Eduardo, você não precisa citar o Karl Marx para defender a sua proposta, porque ela é tão melhor defendida por São Paulo na segunda epístola aos Coríntios. Daí eu li essa epístola, achei muito bonita, e eu sempre cito o Karl Marx e o São Paulo aos corintianos. Mas lá nos Atos dos Apóstolos está escrito que todos eles passaram a viver solidariamente e juntaram todos os seus bens de tal maneira a prover a cada um de acordo com as suas necessidades. Se nós formos olhar as parábolas de Jesus como do Senhor da Vinha, então Jesus explica que o Senhor da Vinha contratou inúmeros trabalhadores ao longo da jornada, na primeira, na segunda, até a última hora do dia. Com cada um, combinou o que ambos combinavam, acertavam como justo. E, ao terminar a jornada, ele começou o pagamento pelo último que ali chegara. E quando pagou ao primeiro, este lhe disse: mas como assim? O senhor está me pagando o mesmo que ao último que aqui chegou? E eu trabalhei mais do que ele. Ora, você não percebe que eu estou lhe pagando exatamente o que ambos combinamos como justo? E que o último que aqui chegou também deve receber o necessário para o sustento da sua família? E na segunda epístola de São Paulo aos Coríntios, você conhece bem essa, pode contar. Ele diz que todos nós devemos proceder seguindo o exemplo de Jesus, que, em sendo tão poderoso, resolveu se solidarizar e viver dentre os mais pobres, de tal maneira que, conforme está escrito, para que haja justiça, para que haja igualdade, toda aquela pessoa que teve uma safra abundante não tem de mais, toda aquela pessoa que teve uma safra pequena não tem de menos. Podemos também ver, e depois da destruição das torres de Nova York, da guerra do Iraque, do Afeganistão, tem se pensado muito em o que é que ensina o islamismo. Pois bem, os seguidores de Maomé, do Alcorão, como os 4 califas que escreveram o livro dos hadiths, como Omar, o segundo deles, escreveu que toda aquela pessoa que detém um grande patrimônio deve destinar uma parcela deste patrimônio para os que pouco ou nada têm. E se formos olhar os ensinamentos do budismo, como, por exemplo, de Dalai Lama, numa ética para um novo milênio, ele ali diz que se for para aceitar o consumo tão suntuoso dos mais ricos, nós precisamos antes assegurar a sobrevivência de toda a humanidade. Agora podemos seguir um pouco mais adiante na história e nos depararmos com aquele que será lembrado em 2016, porque se completarão 500 anos da publicação de seu livro lá na Universidade Católica de Louvain, na Bélgica, onde ele viveu um bom tempo. Será homenageado pelos 500 anos da publicação de Utopia. Eu me refiro a Thomas More, que em 1935 foi canonizado santo pela Igreja Católica, e o Papa João Paulo II, no ano 2000, o proclamou como grande patrono dos políticos e dos governantes por sua estatura moral e ética. Você sabe que Thomas More viveu ao tempo de Henrique VIII, quando a Inglaterra tinha um extraordinário poder sobre tantas colônias pelo planeta Terra. E Henrique VIII tinha em Thomas More um amigo, que é um homem muito influente, um teólogo, que havia sido presidente da Câmara dos Comuns, e ambos eram católicos, mas a certa altura o Henrique VIII
disse para o Thomas More, perdão? Sobre as ovelhas. Você pode falar. Diga. Durante a época do cercamento, houve a expropriação de diversas propriedades rurais na Inglaterra, e um dos comentários que o Thomas More fez e que se tornou público foi que as ovelhas que estavam sendo cultivadas pelos ricos nesses latifúndios que eram tomados da população, que eram animais tão inocentes, estavam se tornando devoradores de homens. Estavam se tornando devoradores de homens? As ovelhas. As ovelhas? Puxa vida. Essa parte eu não sabia. Mas então, o Henrique VIII disse para o Thomas More, olha aqui, escreva aí para mim uma justificativa para que eu possa me casar outra vez, porque a minha mulher não está me dando herdeiros, então eu preciso me casar com outra. E o Thomas More disse, eu não posso fazer isso, eu não, contra o que eu penso, não vou escrever essa justificativa. Então, você sabe que o Thomas More, por causa dessa recusa, acabou sendo condenado à morte, foi guilhotinado, mas antes, porém, escreveu livros que tiveram um enorme impacto, dentre os quais, em 1516, Utopia. E em Utopia, no livro primeiro, vocês podem ver na LPM, na editora Abril, tem diversas editoras que publicam Utopia, que é um livro pequeno, gostoso de ler, mas estão o português viajante Rafael Iptolodeu. Iptolodeu significa em grego um contador de histórias, e então ele está conversando com um cardeal arcebispo e outros personagens sobre a pena de morte que, instituída naquela época na Inglaterra, não havia colaborado para diminuir os assaltos, os roubos, os assassinatos, a criminalidade violenta, algo que estamos vivendo muitas vezes aqui em São Paulo, e alguns aí querem querem diminuir a idade penal, essas coisas todas, e foi então que este Rafael Iptolodeu observa o seguinte: muito mais eficaz do que infligir estes castigos horríveis, aqui não tem outra alternativa senão, de primeiro, tornar-se um ladrão para daí ser transformado em cadáver, é você assegurar a sobrevivência das pessoas. E com base nesta reflexão, um amigo de Thomas More, chamado Juan Luis Vives, espanhol, escreveu para o prefeito da cidade flamenga de Bruges, em 1526, De subventione pauperum decite necessitatibus, um tratado de subvenção aos pobres, onde pela primeira vez propõe a garantia de uma renda para a população de Bruges. De alguma maneira isso foi aplicado em Ypres naquela época. Mas podemos seguir um pouco mais adiante na história e nos encontrarmos com outro Thomas, uns 200 anos depois. Thomas Paine, considerado um dos maiores ideólogos das revoluções americana e francesa, nasceu em Thetford, na Inglaterra, em 1734, e tornou-se amigo de Benjamin Franklin, aquele que inventou o para-raios. Antes só se usavam monóculos, ele inventou os óculos e antas. Um homem muito influente que persuadiu Thomas Paine a ir viver na América antes da independência. Para lá ele foi como um coletor de impostos e arguto observador de costumes e de valores. Em janeiro de 1776, ele escreveu e foi publicado e distribuído numa edição fantástica, 150 mil exemplares, nas ruas da Filadélfia e das 13 colônias, janeiro de 1776, e em 4 de julho daquele ano, os americanos, ontem foi o aniversário, proclamaram a sua independência. Em
4 de julho de 1776. E o que Thomas Paine escreveu em Common Sense, senso comum, que contraria o bom senso que uma ilha domine um continente e coisas como tais. Só que, proclamada a independência, ele começou a se sentir muito perseguido por suas ideias consideradas tão progressistas. E então resolveu voltar para sua terra natal, a Inglaterra, mas lá chegando, começaram a queimar os seus livros. Imaginem esse homem responsável pela perda da nossa principal colônia. Então ele resolveu ir para a França, de tal maneira abraçou os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, que 3 anos após a Revolução Francesa de 1789, ele, embora estrangeiro, foi eleito constituinte francês, e nesta qualidade, em 1795, ele escreveu o texto chamado Justiça Agrária, que está aqui publicado em português, onde, na página 218, depois, ele sabe tanto isso que eu vou lhe dar o livro de presente. E então, em Justiça Agrária, ele observa que a pobreza tem muito a ver com a civilização e a instituição da propriedade privada. Lá na América, onde ele tinha estado antes da independência, ele não enxergara tamanha destituição e pobreza quanto nas vilas das cidades europeias de 200 e tantos anos atrás. Porque na América a propriedade era comum dentre os índios. Mas ele considerava de bom senso que uma pessoa que cultive a terra, realize uma benfeitoria na terra, possa usufruir do seu trabalho na sua propriedade, mas era o seu plano que toda pessoa que assim o fizesse, destinasse uma parcela deste rendimento para um fundo que a todos pertenceria, e deste fundo, uma vez acumulado, se pagaria a cada pessoa residente naquele país, e essa era uma proposta para todos os países, tanto um capital básico quanto uma renda básica, como um direito inalienável de todos participarem da riqueza daquela nação, e igual para todos, a ninguém seria negado. Bom, depois, ao tempo de Karl Marx, também houve outros que pensaram a respeito, mas tantos foram pensando, e mesmo John Stuart Mill, mas cheguemos ao século XX, e vamos nos encontrar com o filósofo Bertrand Russell, em 1918, em Os Caminhos para a Liberdade, quando ele escreve um tratado sobre os grandes movimentos que haviam abalado a Europa antes da Segunda Grande Guerra Mundial, o sindicalismo, o anarquismo, o socialismo, e ele chega à conclusão que nós devemos assegurar a toda pessoa o necessário para a sua sobrevivência, e daí para frente cada um deve receber aquilo que conseguir por seu talento, esforço, criatividade, capacidade, etc. Mas a ninguém deve ser negado o mínimo para a sua sobrevivência. E daí para frente, no século XX, foram muitas as pessoas, o casal Dennis Milner, Mabel Milner, a Joanne Robinson, a senhora Rhys Williams, e economistas no mais largo espectro, como Oscar Lange, Abba Lerner, como Friedrich von Hayek, em 1944, Nos Caminhos para a Servidão, o Prêmio Nobel de Economia, em 1946, George Stigler, numa análise sobre o salário mínimo, observou que melhor ainda para o objetivo de pleno emprego e erradicar a pobreza seria o imposto de renda negativo. Milton Friedman, um defensor do capitalismo, em Capitalismo e Liberdade, em 1962, observa que o capitalismo seria o sistema mais consistente com a liberdade do ser humano, mas não consegue resolver bem o problema da pobreza. Se quisesse resolvê-lo, então deveria-se aplicar um imposto de renda negativo para prover a garantia de uma renda mínima. Um outro economista que o professor Luiz Alberto conhece tão bem, que tantas vezes debateu com Milton Friedman, o professor James Tobin, desenvolveu nos anos 60 também a ideia de se prover a garantia de uma renda mínima para todos através de um imposto de renda negativo, e em 1972
para o candidato à presidência da República, George McGovern, que disputou com Nixon. Ele propôs que se instituísse um demo grant de $1.000 para todos os então 150 milhões de norte-americanos, e que seria o equivalente a uma renda básica incondicional para todos. E mais, quem quiser conhecer pode ver no meu livro Renda de Cidadania todos os economistas e filósofos que foram chegando à conclusão de que esta é uma boa ideia. Mas para que vocês compreendam bem, seria importante que vocês conhecessem os argumentos daqueles que em 1986 fundaram a Basic Income Earth Network, o primeiro Basic Income European Network, mas no ano que vem, em Montreal, no Canadá, em junho, vai se dar o 16º, acho que o 15º ou 6º Congresso Internacional da Basic Income Earth Network, e recomendo a todos que queiram estudar este assunto em profundidade que acompanhem este congresso. Pois bem, mas por que se pagar a todos uma renda básica de cidadania? Então, você mencionou corretamente que o programa Bolsa Família teve sua anterioridade no governo Fernando Henrique Cardoso com o Bolsa Escola. Como surgiu o Bolsa Escola? A proposta de se garantir uma renda para todos teve precursores no Brasil, entre os quais pessoas como Milton Santos, Celso Furtado, Caio Prado Júnior, Josué de Castro, autor de Geopolítica da Fome, Geografia da Fome, que foi deputado federal em 1956, ao tempo de Juscelino Kubitschek, num discurso sobre os desníveis de renda no Brasil, observou, a certa altura desse discurso, que eu defendo o direito de todas as pessoas terem o necessário para a sobrevivência como um direito para todos os brasileiros. Nos anos 75, eu interagi muito com Antônio Maria da Silveira, que foi o primeiro economista que, nos meio acadêmico brasileiro, propôs a garantia de uma renda através de um imposto de renda negativo. Nos anos 80, com o professor Paul Singer, eu muitas vezes propus à direção do PT que tivéssemos no nosso programa a garantia de uma renda por pessoa ou por família. Mas foi só em 1990, a primeira vez que eu fui eleito senador, então primeiro senador do PT, em abril de 91, que eu chamei o Antônio Maria da Silveira e apresentei um primeiro projeto de lei que dizia, que está aqui no livro, toda pessoa adulta, se as 25 anos ou mais, se a sua renda não alcançar pelo menos 45 mil cruzeiros, que eram $150 na época, 2 salários mínimos e meio da época, passaria a ter o direito de receber 30% ou 50% da diferença entre aquele patamar de renda e o nível de renda da pessoa. Então, todos teriam pelo menos um mínimo de renda. E essa proposta, discutida no Senado, foi aprovada em dezembro de 91, foi para a Câmara, recebeu parecer favorável, mas já em agosto de 91, num seminário com cerca de 50 economistas simpáticos ao PT, eu e Antônio Maria apresentamos a proposta e teve um economista, José Márcio Camargo, da PUC do Rio de Janeiro, que quando eu expliquei, ele disse, olha, é uma boa ideia, mas seria bom começar a garantia de uma renda para as famílias carentes, desde que tivessem crianças e estivessem indo à escola, de tal maneira que seus pais não as instassem a trabalhar desde os 7, 8, 9, 10 anos de idade
e daí deixariam de ir à escola, mas quando chegam à idade adulta não têm o conhecimento necessário para uma boa profissão. Então, se você prover uma garantia de renda desde que as crianças estejam indo à escola, você vai colaborar para cortar o ciclo vicioso da pobreza. E ele escreveu sobre isso, e é